Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Esse é o 287º Dr. Apple News. Obrigado para o Antônio, para o Gilberto com as sugestões de pauta e a todos vocês que estão sempre acompanhando aqui comigo com muito carinho. Bom, vamos lá para as notícias dessa semana. A gente tem a notícia histórica aqui no dia 5 de abril de 2006, a Apple lançando o primeiro beta do Bootcamp. O que é o Bootcamp? O Bootcamp é a capacidade que o Mac tem de instalar o Windows, de particionar o HD, de dividir o HD em dois, e numa parte você deixa o macOS e na outra parte você deixa o Windows, né? Foi quando a gente fez a virada do processador para o Intel e possibilitou a instalação do Windows, o que abriu um mercado muito grande. Muita gente que queria ter o Mac, mas não podia ter o Mac porque precisava de algum programa que rodava no Windows, que só roda no Windows. Isso tem diminuído drasticamente, mas ainda existem alguns programas que são feitos só para o Windows, e aí as pessoas necessitam desse tipo de recurso. Agora que teve essa outra virada de processador com o Apple Silicon, o Bootcamp morreu, o Bootcamp acabou, mas existe a possibilidade da virtualização, né? Por quê? Porque o Windows também teve uma outra construção para o processador ARM. Então existe a possibilidade de colocar uma virtualização do Windows, que também nessa época era possível, mas só funcionava se você fosse rodar aplicações muito leves, porque eram dois sistemas rodando ao mesmo tempo, né? Então a máquina precisava ser muito boa para poder funcionar bem, e não era todos os casos que dava, as aplicações muito pesadas não rodavam bem, então o Bootcamp era uma grande solução. Isso aqui abriu muito mercado, a Apple ganhou muito terreno por conta desse recurso aqui, que foi uma bela de uma sacada, né? Bom, a gente tem aí o iOS 19, alguns vazamentos, a gente não sabe até que ponto é real ou não é real, né? Mas aí os ícones arredondados ali do iPhone parece que vai mudar drasticamente mesmo a questão do sistema operacional, e essa questão do ícone, a gente já teve ícones mais arredondados, né, há um tempo atrás, e parece que vai voltar. Bom, a gente vai esperar para ver como é que vai ser em junho, né, com a WWDC, como que isso vai ser apresentado para nós. Enquanto isso a gente fica nesses rumores aí, vai ser assim, vai ser assado, e fica nessa expectativa. Mas com certeza teremos mudanças significativas no design do iOS e do iPadOS também, com certeza. Isso aqui eu achei muito legal, pessoal, eu pude trazer para vocês. Existe aí um rumor de que vai ter uma ponteira nova para o Apple Pencil para você poder pintar. A gente sabe que o Apple Pencil é muito legal, quem usa sabe, a precisão dele é absurda. Eu não enxergo nenhum outro equipamento com uma acuracidade, né, uma precisão tão boa, tão perfeita quanto o Apple Pencil, mas para desenho, né? E aí para pintura, você precisa ter aquela da questão da cerda, né, na ponta do pincel, e parece que a Apple está estudando a respeito disso, onde você troca uma ponteira do Apple Pencil com um pincel mesmo, e ele vai entender, ele vai funcionar, vai pintar na tela como se você tivesse com um pincel de verdade. Isso aqui seria muito, mas muito mágico mesmo, muito legal, né? Realmente, isso aí, eu estou pagando para ver esse recurso aqui. Aqui é uma análise do Fabian Peters, ou Fabian Peters, a respeito da análise dessa crise, né, da Apple com a inteligência artificial e tal. Tá um bafafá muito grande a respeito disso. Eu não entendo muito bem o porquê. Quer dizer, eu entendo o porquê, mas assim, as pessoas estão botando lenha na fogueira disso. E sempre foi assim, a Apple teve alguns problemas com relação ao desenvolvimento, mas aqui é interessante essa análise que ele faz, porque a Apple apostou em esperar as empresas desenvolverem, melhorarem a inteligência artificial, para depois dar o toque da Apple, né, e incorporar nos seus produtos. E com relação a isso, ela perde um pouco do controle. A evolução que acontece no software é muito mais rápido do que o que acontece no hardware, que já é veloz hoje em dia pra caramba, mas no software é de um dia para o outro, a coisa muda completamente, né? Então a Apple, eu acho que deu realmente um tiro no pé, esperando as coisas acontecerem para poder fazer as suas adaptações, e ele faz uma análise muito interessante a respeito disso. Mas isso é normal, a Apple não está perdendo o bonde, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com relação a isso. Ela está fazendo o seu trabalho. A questão da Siri, no Mac eu já vejo uma melhora muito grande, no iPhone ainda falta um pouquinho, mas as coisas estão indo, estão chegando, né? Então essas questões de
como é que é, de processos, né, e tal. No Canadá parece que também está tendo processo, porque a Apple prometeu e não está entregando. Não adianta, é sempre assim, tem que ir com calma. Aqui também as pessoas estão correndo para a loja para poder comprar equipamentos novos, com medo de alta de preço por causa dessas tarifas e tal, aquela coisa toda. Está mexendo com o mercado bastante essa questão, né? Eu acho que o intuito é esse mesmo, né? E lá nos Estados Unidos a galera tá indo direto na loja. A Apple parece que já encomendou ali da China 600 toneladas de iPhone para poder evitar esses novos aumentos de preço aí, que vai, não vai, vai, não vai. Enfim, as coisas estão dando, o caldo está sendo mexido, né? E, de novo, as coisas vão se assentar, o pessoal está meio preocupado com relação a isso, mas é o truco 6, meio pau, aquela coisa toda, né? Mas uma hora a coisa vai se assentar, pode ficar tranquilo, tá bom? Eu prometo que a última com relação a essa parte de chata né, enfim, eu não aguento mais falar sobre essas coisas. Mas lembra que lá na semana passada, ou na retrasada, eu não me engano, eu falei a respeito da segurança, que a Apple foi obrigada a abrir a segurança lá no Reino Unido, por conta né, por força de lei e tal, e lá não tem mais o encriptar de ponta a ponta, lá não tem mais, né? E a gente falou, pô, o governo está querendo espionar, o governo está querendo ter acesso e tal, e agora realmente vazou as intenções do governo, que é justamente isso, é justamente dar uma porta de entrada, né? A gente chama de backdoor, para que o governo possa encontrar informações aí nos seus dispositivos e nas comunicações que você faz. Então, essa historinha aí de, não, é porque para ficar todo mundo igual, para, né, a concorrência ser leal, nada disso. A gente já sabia e aí vazou documentação que expõe exatamente isso, e a Apple está, apesar dela ter aberto, porque ela tem que cumprir ali a lei que foi determinada, ela está recorrendo, ela está em processo para poder apelar, né, para essa decisão e resolver essa questão, para que ela possa ter um serviço seguro lá na União Europeia também, aqui no caso no Reino Unido mais especificamente, né. Está desperdiçando seu equipamento Apple? Ganhe tempo e produtividade no dia a dia. Acesse o site e matricule-se. Pronto, agora chega desse papo chato, vamos falar de tecnologia, que é o que mais interessa, né? A gente tem visto aí um aumento de produção de máquina, de vendas de máquina, assim, um aumento absurdo com relação ao mercado de PCs, né? Aumento de 14,1%, enquanto o mercado de PC está estagnado, praticamente recuando, a gente vê a Apple com um crescimento, sim, absurdo, 8,7% de crescimento no mercado global. É algo assim que eu nunca imaginei que eu fosse ver. Realmente a Apple acertou em cheio nessas máquinas, as máquinas estão num estado de arte espetacular. Se você estiver pensando em comprar um outro Mac, os Macs com Apple Silicon não tem nem o que pensar. Não compre Mac Intel, compre o Mac já com Apple Silicon, e se você puder pegar os mais recentes, né, com relação ao preço, eu sei que é difícil, mas se você conseguir pegar um Mac cada vez mais recente, eles estão cada vez melhores, é uma máquina assim, realmente beira a perfeição, uma máquina muito boa e muito bonita, muito funcional. Realmente a Apple acertou em cheio nessas máquinas aqui, não é à toa que está tendo esse crescimento enquanto as outras marcas estão ou estagnadas ou retrocedendo no mercado. Instagram para o iPad, finalmente, né? Depois de quantos anos? A gente até tem alguns aplicativos que emulam, né, o Instagram no iPad, e a gente sabe que não funciona muito bem, mas parece que finalmente vai ter um aplicativo oficial do Instagram no iPad. E talvez venha aí para o Mac também, né? A gente sabe que os Macs novos eles têm essa capacidade de instalar aplicativos de iPad e de iPhone no Mac, né? Por conta do processador ser o mesmo, então a gente com certeza vai ter essa funcionalidade aqui também. Vamos aguardar aí para não ficar restrito só ao iPhone, né? Bom, esse é um outro rumor que a gente já vem falando a respeito, né? A respeito da tela dobrável, né? De um iPhone ou de um iPad ou até mesmo de um Mac que seja inteira tela, né? Que você possa dobrar e desdobrar.
Parece que a Apple resolveu as questões da tela dobrável, né, de não estragar com o tempo. Ah, a concorrência já faz isso, já faz, mas vai ver como é que tá, né? Usa durante bastante tempo, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Veja, com 1 ano de uso, 1 ano e meio de uso, veja como é que tá essa tela. Ela não adianta, ela vai desgastando, né? Parece que a Apple conseguiu uma tecnologia que resolve esse problema e talvez a produção em massa vai começar em 2026. Então vamos aguardar para ver se os rumores estão corretos, né? Essa também foi uma dica muito legal, uma notícia muito legal, que o Apple Maps finalmente chegou na web, né? Agora você pode acessar maps.apple.com e desfrutar dos recursos do Apple Maps aí pelo navegador. Antigamente era feito só nos aplicativos, né? Então você tinha que ter o iPhone, tinha que ter o Mac, o iPad e tal. É um grande passo para que a Apple possa popularizar o seu aplicativo de mapas, que tem sido muito bom. Eu tenho usado bastante. O que falta para mim no Apple Maps é a questão das lojas, dos locais, dos pontos de referência, colocarem as suas lojas lá, né? Acho que uma parceria que a Apple poderia fazer com outras empresas, né? Ou mesmo até com o próprio Google, que eu acho difícil de acontecer, né? Porque se você for procurar alguma loja, por exemplo, pelo mapa, o Google Maps com certeza vai ter muito mais oferta do que o Apple Maps. Mas a integração do Apple Maps e o jeito com que ele te direciona é extremamente superior ao do Google, não tem nem comparação. Então acho que o que falta aí é essas coisas de restaurante, de bar, supermercado, posto de gasolina, etc. E se a Apple focar nisso, com certeza ela ganha mercado também em cima do Google Maps, né? E para encerrar, mais uma notícia de saúde, né? A gente sabe que no Apple Watch novo, né, inclusive no sistema novo, tem um aplicativo chamado Sinais Vitais, ou Vitals, né, aqui em inglês, e ele vai regulando, vai medindo os seus sinais vitais durante o sono, principalmente, né, batimento cardíaco, oxigenação, temperatura e tudo mais, e no outro dia ele te dá um relatório. O que aconteceu? Uma neozelandesa, eu acho que é assim que fala, vocês me corrigem se eu estiver errado, de 51 anos, uma psiquiatra de 51 anos, estava usando um relógio, o relógio começou a alertar com relação a batimento cardíaco e tal, e ela não deu atenção, falou, isso aqui deve tá estragado e tal. E ela disse que o relógio começou a avisar, ao ponto assim, de gritar, pelo amor de Deus, para e vê isso aí, né? E aí ela foi ver o Vitals também estava indicando que estava tendo aumento de temperatura durante o sono e tal, frequência cardíaca também. Enfim, depois de muita insistência do relógio, ela foi avaliar o que estava acontecendo, ela achou que era por questão da idade, anemia, etc., e chegou à conclusão de que ela estava com leucemia. Olha só como é importante esse primeiro sinal aí, né, esse primeiro monitoramento que a gente tem com relação ao Apple Watch. E eu nunca cansei de falar aqui com relação a isso, porque tem, nossa, milhares de notícias com relação a isso, como esse brinquedinho, né, ele realmente ajuda a nos avisar com relação à nossa saúde. Então, muito legal, isso aqui realmente é um ponto muito positivo do relógio. Legal, pessoal? Então a gente encerra aqui com uma notícia bacana para a gente, né, no final de semana, não ser só notícia chata de juiz, de político, enfim, né, a gente voltar a focar aqui para a tecnologia, que é o que mais importa. Legal? Então eu agradeço aí a presença de todos vocês, convido vocês a acessarem o site, a compartilhar o meu trabalho com os teus amigos, com os seus usuários aí de Apple também. Lá no site drapple.com.br vocês encontram os cursos completos para se matricular, aprender no seu ritmo, e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online, tudo remoto, a gente faz aí no conforto do seu lar. Precisando, é só entrar em contato. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.